Graça e a paz de Jesus, o Espírito Santo, que Deus entre na tua vida e te convença a palavra de Deus. Pois Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade é essa? Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Se não for em Jesus, eu e você não podemos ter vida, pois a vida que nós temos hoje nessa terra não é a vida que Deus planejou para mim e para você. Então, que você deixe o Espírito Santo entrar na tua vida e te convencer das palavras de Deus. Nós vamos estar meditando lá em Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, nos diz assim: o ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E os meus olhos viram, e os meus ouvidos ouviram e entenderam com o coração. E converteu-se a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até quando? Que se assolem as cidades e fiquem desertas? As casas não fiquem morador e a terra seja assolada de todo? E o Senhor afasta-te dela os homens, mas se a 10ª parte delas ficar, tornará a ser pastada como carvalho e como azinheira, que depois de desfolharem, ainda firmes assim, a santa semente será a firmeza dela. O que ele quer dizer nesse texto aqui? Isaías está falando a respeito da morte do rei Uzias. O que ele fala? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, sobre um alto e sublime trono. Ele diz assim: os serafins sobrevoavam acima dele. E cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E dizia assim: Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas tremiam com a voz daquele que clamava, e se encheu de fumaça o templo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, diz Isaías, contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo com isso? Esse texto aqui de Isaías 6, a partir do verso 1. Ele está dizendo que ele ia morrer porque ele tinha visto Deus assentado em um alto e sublime trono. Por que ele viu ali? Porque a nação ali estava corrompida, a nação estava em pecado, assim como hoje na nossa nação aqui tem muitas coisas erradas, né?
As pessoas hoje estão debaixo do engano, as pessoas estão pondo pessoas lá para liderar a nação que não tem respeito com o povo, não tem respeito com o ser humano. Assim como esse rei que morreu, quando ele morre, Deus aparece em um alto e sublime trono. Isaías era um profeta de Deus, ele profetizava ali para aquele povo da época, que estava ali em Judá e Israel. E hoje, eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que todas as coisas que estão acontecendo aqui nessa nação é fruto das pessoas não saber em quem votar, não saber quem colocar naquele lugar. Coloca pessoas que praticam coisas malignas, que mexem com força das trevas. Coloca pessoas que têm engano, que vivem no engano, que quer só roubar e roubar. Mas a solução, vamos voltar direito. Então aqui que a gente aprende com isso aqui, ele está falando do rei. O ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor em um alto sublime trono, ele fala: aí meus olhos viram o rei da glória, ai de mim que vou perecendo. Mas nós não vamos perecer porque Jesus morreu naquela cruz para me salvar e te salvar. Ainda que este mundo esteja todo errado, ainda que nós não tivemos uma vida do jeito que a gente acha que é boa, mas eu tenho uma notícia para você. Jesus vai voltar e o céu é a nossa pátria. Nós não pertencemos a essa terra. Se você crê em Jesus Cristo, eu tenho uma notícia para você. Jesus está voltando, Ele vai salvar a minha vida e a sua vida, e lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá dor, não haverá governos corruptos como há hoje aqui na nossa nação. Mas lá haverá o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Deus Pai, e lá nós vamos estar num lugar perfeito, onde não há erro, não há engano. Mas o que ele diz assim no verso 5 de Isaías 6? Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Mas o verso 6 diz assim: mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Ele tirou a brasa com aquelas espátulas lá de pegar, pegou e tocou a boca do profeta. Hoje em dia, o que toca a nossa boca é a palavra de Jesus lançada que entra na nossa vida, entra na nossa boca e nos purifica. E hoje nós podemos ter livre acesso a Deus, porque Jesus morreu. Se você crê que Jesus morreu naquela cruz, então você tem livre acesso a Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, como diz o profeta. Ele purificou os lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o seu pecado. Depois disso ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: ai de mim. A voz do Senhor dizendo: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Jesus enviou eu e você para conhecer a palavra, para anunciar a palavra de Deus, para proclamar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus pode, e Ele quer que você vá para o reino dos céus. Mas depende de você, o querer seu, a escolha é sua, que você fique na graça de Jesus, que você fique na paz de Jesus, que o Espírito Santo te converta essa palavra que está lá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, versículo 8. Então, que você diga: eis-me aqui para Jesus, que Jesus envia você para anunciar a palavra dele. Que você esteja na paz de Jesus nesse dia, seja um dia próspero, abençoado na sua vida, em nome de Jesus. Deixe aí seu joinha, se inscreva no canal, para que a palavra de Deus seja anunciada, em nome de Jesus. Amém.